Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Produtividade na Prática e hoje mais um episódio da nossa série Por Trás da Produtividade. Nós vamos falar sobre a alimentação e como ela pode influenciar na sua produtividade. E para compartilhar conosco como a nossa alimentação pode influenciar na nossa produtividade, vamos receber o nosso convidado, que é empreendedor, nutricionista clínico e esportivo, criador do método Sempre Magro e já atendeu diversas pessoas e já auxiliou mais de 3.000 vidas. Ele, Leonardo Bertolazzo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Fico muito feliz e orgulhoso de estar junto aqui dentro desse bate-papo e vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre algumas informações cruciais para você melhorar a sua produtividade aí na sua casa. É isso aí, muito bem. Seja bem-vindo. Léo, para começar, conta para nós um pouco como funciona o seu atendimento, como que é esse acompanhamento nutricional. Vamos lá, Anderson. Quando um paciente entra aqui no meu consultório, o que eu tento fazer? Eu tento solucionar alguns problemas dele. Eu tento identificar o que está levando esse paciente a errar. Sou um pouquinho diferente, porque muitas pessoas tentam passar e perceber um cardápio. Mas muitas pessoas já sabem o que comer. Já sabem que Coca-Cola é errado, ou que lanche é errado. Mas a ideia é o porquê a pessoa não consegue realizar. Que muitas questões são de pequenos casos que influenciam psicologicamente da sua realidade, do seu trabalho. Então, minha ideia é resolver o problema do paciente. E na causa do problema, não só passar um cardápio, mas entrar na rotina do paciente, desde os hábitos, desde as individualidades, para solucionar o problema. Porque a ideia não é passar só em mais um nutricionista, mais um profissional, mas um profissional de fato que venha solucionar essa dor dele. E a ideia é não dificultar a vida do paciente. Muitas pessoas acham que o paciente vai vir aqui e vai ter dificuldade. A ideia não, fica até mais fácil. Organizar a sua rotina e onde que também entra a produtividade dele também. Com certeza. É um atendimento todo personalizado. Com certeza, bem individualizado. Legal, muito bem. Na sua experiência, os pacientes que mais se destacaram, né, que tiveram os melhores resultados, o que eles fizeram de diferente? Os pacientes que têm o propósito mais alinhado, Anderson. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de alinhar o propósito e aonde eles querem chegar. Muitas pessoas têm dificuldade em buscar, por exemplo, eles querem muito realizar algum planejamento e ter esse resultado, só que muitos não querem pagar o preço, Anderson. Então, a pessoa que está bem alinhado com o seu propósito, está disposto a fazer o que é necessário alcançar seu objetivo, eles são fora da curva. Então, o principal é alinhar a perspectiva juntamente com o propósito e a pessoa está disposta a fazer o que é preciso. É esses que são diferentes. É aquela questão que a gente sempre fala em relação à disciplina, né? As pessoas, elas querem o resultado, elas buscam o resultado, elas têm um objetivo e às vezes ele está definido, mas ele não é tão claro, né? Não tem um propósito muito claro. E é aí que vem a ideia de traçar essa trajetória, Anderson. Está bem alinhado. Como que ele vai alcançar esse objetivo, o quanto tempo e quais vão ser as dificuldades. Por causa que é muito legal ver o objetivo lá na frente numa viagem. Vamos imaginar que a gente está numa viagem, Anderson, e é daqui até São Paulo. Só que durante essa viagem, às vezes, vai furar um pneu. Durante essa viagem, às vezes, vai ter que abastecer novamente no posto de combustível. Muitas vezes vai faltar água, vai fundir o motor. Então, é superar todos esses desafios, porque a vida nunca é tão simples igual a gente acha. Vai ter alguns desafios. Então, seguir dieta enquanto está tudo fácil é mil maravilha. Mas eu quero ver agora um grande empresário com empresa, funcionário, família, filhos, que é essa que é a maior dificuldade, né, Anderson? Trabalhar onde a pessoa quer chegar, mas conciliar com todos os desafios do dia a dia da pessoa. Com certeza. A gente já conceituou aqui nos episódios anteriores que não é um fator que influencia, são diversos fatores, né? Então, quando a gente fala em produtividade, muita gente relaciona a produtividade à execução de tarefas, ao cumprimento de uma demanda, mas vai muito além, né? Para ser produtivo, a gente precisa conciliar, como você mesmo disse, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, né? E nesse meio tempo, cuidar da nossa saúde. E eu vejo, Anderson, que as pessoas, às vezes, eles querem o resultado, só que eles querem de uma forma simplista, mas não é nada que é simples. Tudo leva um resultado muito grande, leva muito esforço, né? E a parte da saúde, ela nunca é desligada dessa questão da produtividade. Muitas pessoas, às vezes, eles chegam aqui querendo resolver o problema. Seria muito mais fácil ter cuidado antes. Porque essa parte da saúde vem diversas lacunas, Anderson. Vem desde questão psicológica, como que está o relacionamento da pessoa, vem desde como que está a questão de equilíbrio no trabalho, o descanso dela, o exercício.
e da alimentação, que vai cuidar de todas as partes dessas vitaminas, parte hormonal. Então não é uma coisa só. Quando a gente vem na parte alimentar, e mesmo a questão da produtividade, vem em conjunto disso. De onde que está o problema e o que está fazendo essa pessoa não chegar no objetivo. Muitas vezes pode ser uma questão hormonal. É o menor das coisas, tá? As pessoas acham que é a maioria, mas é o menor das questões. Hipotireoidismo, por exemplo, que a pessoa tem um metabolismo um pouco mais lento e tem que fazer uma reposição de TSH, que é parte do T4, para voltar ao metabolismo. Mas algumas das pessoas têm alguns outros, que é um problema do trabalho. Um dos tratamentos que a gente faz aqui, que eu acabo resolvendo, Anderson, é a pessoa está com problema no trabalho. E eu vou discutir com o paciente sobre como que o trabalho está. Por quê? Muitas pessoas descontam a parte da alimentação porque o dia está muito estressante e acaba comendo e buscando alguma coisa para aliviar, se anestesiar. Que talvez acho que é um dos casos da parte da produtividade, né? A pessoa está procurando se anestesiar. Então, ao invés de São as fugas, né? Ao invés de fazer o que tem que ser feito, o difícil, que é o projeto, onde está se projetando, ele vai lá e vamos mexer um pouquinho mais no Instagram, né? A famosa dose de anestesia, de não sentir. E eu vejo que essas anestesias que a pessoa tem dificuldade de lidar na sua produtividade junto com o seu resultado. Porque a pessoa quer muito, sonha em emagrecer, sonha em ter um corpo incrível, mas o pagar aquele preço de ter que treinar, ter que dizer não, que é muito difícil no nosso dia a dia. Então, esse dizer não é às vezes falar não para sua avó que trouxe aquele bolinho, dizer não para alguns parentes que estão com algumas pizzas algumas vezes. É a mesma questão de dizer não para às vezes para o celular, para às vezes em não fazer nada, em dormir um pouco a mais e focar nessa parte de destino onde ele quer junto com essa produtividade, né, Anderson? Exato. E às vezes até aquela questão um pouco inversa, né? A pessoa não se alimentar corretamente. Então tem aqueles que descontam na comida, usa a comida como uma fuga, por exemplo, né, para superar ali as frustrações do dia a dia, mas tem aqueles que não se alimentam, e isso influencia com certeza também. Eu vejo essas pessoas, antes, eles estão num grau um pouquinho mais elevado de ansiedade. Chega num ponto tão grande que a pessoa fica tão angustiada que ela não consegue fazer mais nada. E elas travam, e essas pessoas estão mais próximas até de entrar em depressão, de entrar no bloqueio, onde não consegue realizar mais nada. Então a alimentação é o substrato energético para tudo, Anderson. Se a pessoa não se alimenta, a mesma coisa a pessoa quer. Eu vou andar de carro, mas não quer colocar o combustível para andar. E mesmo que coloque combustível, se colocar o combustível errado, aquele carro vai começar a falhar, vai começar a não ter a mesma performance. Muitas vezes, Anderson, eu vejo as pessoas cuidando tanto do seu bem material tão bem. Eu vou cuidar disso da minha casa, vou colocar tal piso. No meu carro, vou colocar tal óleo para não estragar. No meu carro, só tal pessoa lava o meu carro. Mas muitas vezes o nosso bem mais precioso é o nosso corpo, que ele é definido pelos nossos hábitos, né? Então, para a gente ter um equilíbrio da boa alimentação, precisa de ter também um bom exercício, um bom sono e um descanso, né? E às vezes uma coisa, Anderson, que eu vejo que as pessoas podem ter um resultado espetacular, é um simples exame de sangue para corrigir a parte de vitamina. As vitaminas hoje são tão baratas. E olha só, eu afirmo, a maioria das pessoas, vamos colocar ali, 99, quase 99, eu posso colocar ali. Você fazer um exame de sangue, um check-up, vai perceber que vai ter várias deficiências. E uma simples reposição dessas vitaminas iria melhorar a performance dela até em 30%. Principalmente o complexo B, que geralmente tem muita pessoa com deficiência, a vitamina D também com muita deficiência, as pessoas não fazem um exame. É necessário procurar um profissional. Procurar um profissional para ver o que está limitando ela de alcançar seu objetivo, né? Que às vezes até de procurar um profissional, de ver qual que é o problema da produtividade, né, Anderson, que a gente está conversando aqui em conjunto. Então, qual é o problema? As pessoas às vezes têm um problema aqui, mas ela fica procurando resoluções em volta, mas nunca vai no que vai resolver o problema dela, né? A pessoa fica achando que tem alguma coisa mais fácil. Exatamente. Vamos na blogueira, vamos procurar um curso, vamos procurar, mas nunca vai no profissional especializado na dificuldade dela, né? Exatamente. É sempre mais comum, né? É mais fácil buscar o caminho mais fácil. E a gente sempre tenta, em geral, as pessoas tentam seguir pelo caminho mais fácil. E nem sempre, na maioria das vezes, o caminho mais fácil é o caminho correto. Esse é o ponto. O caminho mais fácil seria procurar o correto desde o primeiro. A pessoa fica se anestesiando, né? Depois eu vou, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, né? E muitas vezes a pessoa está com aquele objetivo de alcançar e só não realiza por causa desse depois eu faço isso e depois eu faço aquilo, que fica procrastinando. Se você tem um problema de executar, igual, deu um problema no motor do carro, cara, você vai no mecânico direto. Deu um problema na parte, por exemplo, tá com dor no dente, você vai no dentista. E quando a pessoa está com problema de alimentar, não consegue comer,
fraquezas e indisposição, às vezes ele vai, vou procurar na internet, o que o Google tem de me dizer sobre isso? Ah, cansaço, eu vi que pode ser zinco. Aí a pessoa vai lá e compra o zinco. Ah, eu vi que pode ser talvez a falta de D, vai lá comprar a vitamina D. E o cara estava com outro problema, às vezes não estava descansando o suficiente. Então, a gente tem que ir pontualmente na solução da dor, Anderson. O que é o problema da pessoa? Por quê? Às vezes a gente fala de nutrição, mas por que a gente fala sobre todas as coisas? Porque é um termo um pouco mais complexo. Quando a gente fala sobre nutrição, a gente fala de tudo que está em volta do indivíduo. E todos esses parâmetros são necessários ter equilíbrio. Desde parâmetros hormonais, parâmetros de vitaminas, parâmetros de macro e micronutrientes, que são a comida de forma geral, parâmetros familiares, parâmetros até de partes espirituais, religiosas, que também influenciam nessa sua produtividade. Então, tudo tem que estar em equilíbrio para ter essa pessoa na sua melhor versão. Quando a pessoa se equilibra de todos os aspectos, aí fica muito mais fácil de ela resolver qualquer problema e qualquer coisa que vinha aparecer. Então, onde que está doendo mais? Então, o que eu faço? Quando o paciente está dentro do meio do problema dele, da vida dele, ele não consegue, dentro da toda daquela guerra, descobrir do que ele está com dor. Ele tem que vir aqui, sair do problema dele e vir alguém de fora analisando tudo aquilo para acabar resolvendo. As pessoas foram feitas para precisar de pessoas. A gente precisa de ter pessoas para nos auxiliar. As pessoas querem resolver todos os problemas sozinho e nunca soluciona. Porque as pessoas precisam de pessoas. Enquanto você está dentro do problema e dentro que você está aí, você vai ficar sofrendo. Mas você precisa de uma pessoa para te olhar de fora e avaliar onde que estão suas dores, aonde estão seus problemas. Assim fica muito mais fácil a gente lidar. Com certeza. E tudo isso ele está alinhado, claro, ao planejamento, né? Nós falávamos muito em relação a isso, a você de fato ter um planejamento muito claro. E tudo isso envolve esse planejamento. Quando se fala principalmente em produtividade, em você ter isso muito claro, muito desenhado, entender que é preciso ter esse equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes nós focamos muito no profissional e deixamos o pessoal de lado, não nos alimentamos bem, não praticamos atividade física, não temos tempo de qualidade com a família, com os amigos, e tudo isso influencia com certeza nesse processo produtivo. Exatamente. A parte que eu vejo que muitas pessoas às vezes vê que a perda de peso é sempre questão estética. Muitas pessoas procuram só quando está acima do peso. E, infelizmente, né, e a realidade é que a gordura em si é uma doença. A pessoa, quanto mais gorda ela está, com mais quantidade de gordura, ela está mais doente. Uma pessoa com porcentagem de gordura mais alta é uma pessoa mais inflamada, mais chance de ter um câncer, mais chance de ter uma diabetes e outros riscos cardiovasculares. E muitas vezes a pessoa só vem procurar a gente por questão estética. Estética, quando a pessoa procura, por exemplo, para corrigir essas questões, ela já vem de brinde. Quando a pessoa se cuida e corrige a parte alimentar, ela já vai conquistar isso, Anderson. Então, o primeiro caso é sempre buscar essa melhor performance. Porque essa palavra performance e produtividade eu gosto muito. Porque é o que a gente quer trazer para as pessoas. Eu quero que a pessoa esteja bem, a pessoa esteja na sua melhor versão para lidar com as suas dificuldades do seu dia a dia. E muitas dessas pessoas não estão conseguindo isso porque elas não estão no pontual do que está ocasionando aquilo. E muitas pessoas vêm lidar com isso da parte de emagrecimento e acaba pensando somente no estético. E acaba esquecendo que é muito mais além do estético, é a sua saúde e o que está ocasionando esse problema, Anderson. Com certeza. Léo, existe um dado da Organização Mundial da Saúde que diz que as pessoas que se alimentam de forma adequada, isso representa, né, um aumento na produtividade em 20%. Né? Como que é isso? Olha, esse dado aí que a gente pegou foi só 20%. Mas eu creio que isso vai muito mais além disso, Anderson. Quando a pessoa está bem alimentada na sua melhor versão, a pessoa consegue responder muito mais rápido a toda circunstância. Que a primeira via de substância energética do cérebro, que é a nossa principais partes de resposta. Então, além desses dados, que a gente tem que analisar para ter uma melhor produtividade, né? Até que você tinha comentado sobre quais tipos de alimentos que seria um pouco mais interessante para a gente comer. Eu vejo que vai muito mais além disso, Anderson. A gente não pode avaliar a alimentação como uma coisa unitária. Qual alimento que eu como para ser mais produtivo? Aí algumas pessoas vão dizer, não, vamos comer o ovo que tem mais zinco, vamos comer tal alimento um pouco mais de vitamina D. É tudo um complexo de coisas, Anderson, para a gente ter uma melhor performance com alimentação. Não é sempre como uma alimentação isoladamente. Ah, se você comer o domingo com a sua família, com a sua avó, você vai estragar a sua produtividade? Não. Não quer dizer que uma refeição isoladamente vai estragar isso. Mas é sempre o contexto geral, Anderson. Então, se alguma pessoa pergunta, o que eu como para ter melhor produtividade? Você vai parar e analisar tudo que você faz durante o dia todo.
Então, olhar de uma forma mais grandiosa, não somente tão isolada. Eu preciso produzir bem daqui 1 hora, porque eu vou ter uma reunião daqui 1 hora, então eu vou comer tal alimento. Não. Você vai ter que comer bem todos os dias, durante toda a sua vertente, para ter uma boa produtividade durante todos os seus dias. Então, o que a gente pode fazer para ter uma melhor produtividade? Eu vejo que a gente tem que ser um pouco dos industrializados, Anderson. Uma das maiores... Um dos alimentos que ocasionaram os maiores problemas na parte psicológica, traumas, intolerâncias, alergias, veio da industrialização. Todo alimento que é mais industrializado tem alguma gama de coisas que a gente não estudou, a gente não entende sobre isso ainda. Não tem estudo suficiente para a gente acabar entendendo. Então, quanto menos industrializado, a pessoa vai ser mais saudável. Então, isso é uma coisa que a gente pode ter como realidade. Então, se a pessoa está indo muito ao mercado, comendo tudo coisa de embrulhados, está comendo tudo industrializados, provavelmente essa pessoa vai ter uma queda da produtividade. Porque um dos principais órgãos para a parte de produtividade é o nosso intestino, né, que é o nosso segundo cérebro. E quanto mais industrializados com conservantes, edulcorantes, parte desses conservantes ocasiona muito disfunção do intestino, diarreias, inflamações, e isso vai acarretar fundamentalmente no seu cérebro. Então, como que o cara se alimenta melhor para ter um melhor resultado na produtividade? Comer menos industrializados. Comer mais frutas, mais legumes, mais vegetais. Aí quando o cara fala, mas não gosto disso. Sinto muito, mas você não vai ser o mais produtivo da sua roda. Se você não se alimenta bem, você não vai ser o melhor. Então o que eu faço? Aprenda a comer. Porque não tem como fugir. Não tem como mudar essa vertente. É o que é realidade. A realidade é para você ter uma melhor performance. Você tem que comer coisas mais naturais possíveis. Frutas, legumes, vegetais e comida, Anderson. As pessoas acham que comida faz mal. Arroz, feijão, carne, salada, legumes. Cara, isso é o básico. Isso tem que ser o nosso básico. A alimentação do brasileiro é muito boa, só que alguns brasileiros querem se espelhar muito nos americanos. Eles acabam buscando aquela dieta mais industrializada. Mas a alimentação do brasileiro é ótima, é excelente. Só que a gente está fugindo dela porque a gente se espelha muito para lá. Mas se você comer mais coisas naturais possíveis, comer comida como sua base, legumes e vegetais, você vai ser mais produtivo, vai conseguir perder o seu peso e ter suas vitaminas de uma forma mais equilibrada. Porque para a gente ter uma boa saúde, a gente tem que ter uma coisa chamada diversidade. Tem que ser uma alimentação com complexos diferentes. Vegetais diferentes, frutas diferentes, proteínas de formas diferentes. Desde uma proteína vegetal, desde uma proteína animal, um peixe. Então, variar. Então, se você variar a sua alimentação, você já consegue ter uma melhor performance. Assim, aqueles dados que a gente viu de 20%, a gente pode superar mais que isso. A gente pode dobrar a produtividade. Pega alguém sedentário. Alguém sedentário vai conseguir acordar às 6 horas da manhã e ter uma boa performance se precisar de uma reunião, um grande empresário? Talvez ele acorda e levanta, porque ele é esforçado. Mas se ele for um cara que faz exercício, ele acorda às 6 horas da manhã correndo, com energia, com garra para resolver os problemas. Então, para ser mais produtivo juntamente com essa alimentação, o cara tem que fazer o que é necessário. E fazer o necessário é todo esse contexto. E até porque a alimentação é o combustível, né? É o nosso combustível. A gente como um carro tem combustível, nós temos o nosso combustível. Então é isso que vai nos dar disposição, né? É isso que vai nos dar uma melhora significativa, energia, como você comentou. Às vezes a pessoa tem um objetivo ali, né? Como você comentou. Questão de saúde, questão da estética, embora talvez não devesse ser o principal, mas para alguns né? Mas a pessoa pensa no objetivo, começa a fazer uma atividade física com esse foco e não se alimenta direito. E aí não consegue se desenvolver melhor, né? Não atinge o seu objetivo e ela pensa só naquilo que ela entende que é o foco principal, mas esquece de tudo aquilo que influencia. Né? Ou pensa em uma questão só momentânea, né? Como você mesmo comentou. Ou pensar só no meu pré-treino. Esquece todo o resto. Aí se alimenta muito bem para ir treinar, mas o resto do dia... E o treino não vai render porque ela não fez o restante que tinha que ser correto. Né? A alimentação é a nossa base principal, Anderson. E alimentação não é somente com prazer. As pessoas, às vezes, procuram o alimento que ela gosta, que ela quer comer. Só que a alimentação não vem só dessa questão de saborear. A gente tem que comer com prazer, lógico. A gente não veio na Terra para sofrer. Mas a gente tem que entender que é muito mais complexo que isso. Que a alimentação é a sua construção. Eu construí uma casa. Você está construindo a sua casa. Se você está vivo aqui hoje, meu amigo, é porque você vem se alimentando. Então, sua tecido, sua pele, todo o seu corpo inteiro é resultado do que você está ingerindo. E me conta, como que é o seu corpo? Você acha que em relação aos seus últimos dias você está sendo alimentado? Será que você está dando os nutrientes necessários? Pensa aí, o que você está comendo e será que isso vai te trazer um bom resultado? Começa a analisar todo, o seu café da manhã, almoço, o seu jantar. Será que isso, de fato, é o que você espera que uma boa pessoa está se alimentando? Quando você começa a analisar, começa a pensar, poxa, eu estou comendo tão mal.
Então, como você quer que o seu corpo responda de uma forma positiva? Você quer ter um bom resultado, quer ter uma boa performance, mas você não faz o necessário, que era fazer esse básico, comer saudável. Então, comece a analisar, para aí e anota, seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, na sua última semana. Tenho certeza que vai se surpreender com tanta besteira que você acaba comendo, só que você acaba não revendo, porque é só um docinho aqui, só um docinho ali, é só uma pizza aqui, Não só vai um fazer lanche. diferença, né? Exato, é Acho só que não hoje. vai fazer diferença. É só hoje. Então, eu acho que uma ideia para eles levar para casa é começar a se olhar. Olha e se analisa o que você vem fazendo com o seu corpo. Será que é isso que você precisa fazer para alcançar seu objetivo? Eu creio que eles poderiam começar a analisar e realmente ver a alimentação como uma forma diferente. Uma forma de vida, uma forma de performance, uma forma de um contexto geral. De saúde, de disposição. E estética também, porque a gente tem que se olhar no espelho, tem que se amar, a gente tem que se gostar. E se você não se gosta, você vai se sentir infeliz, triste. E é uma coisa que a alimentação está aí para cuidar de todo esse contexto geral. Muito bem. Esse foi mais um episódio da nossa série Por Trás da Produtividade. E hoje nós falamos sobre a alimentação e o quanto ela influencia na sua produtividade, onde nós recebemos o nosso convidado, Leonardo Bertolazzo. Agradeço, Anderson. Obrigado. E esse foi mais um episódio da nossa série Por Trás da Produtividade. E se você quer continuar acompanhando os nossos conteúdos, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e entender tudo o que está por trás da produtividade.